Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Uma produção Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética. Neste episódio, conheceremos a Solútil Diagnósticos e nossa conversa será com a doutora Paula Benini, bióloga e citogeneticista, responsável pelo setor técnico de citogenética da Solútil Diagnósticos. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito de aprender citogenética, apresentado por mim, Bruno Faulingamba, biólogo e citogeneticista. O Cromossomo em Foco tem o apoio de Citogen Biotecnologia, inovando e mantendo a tradição. Solútil Diagnósticos, soluções diagnósticas integradas. Infocito, soluções em citogenética humana. O Max Lab, testes genéticos. Orientação genética, plataforma de exames genéticos, segunda opinião e aconselhamento genético. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Doutora Paula, seja muito bem-vinda ao podcast Cromossomo em Foco. Sinta-se em casa e assim, eu já vou colocar primeiro assunto para a gente conversar, que é como que você encontrou a citogenética e chegou na Solútil, enfim, traz um pouco da sua experiência e trajetória para nós neste momento. Olá, Bruno, é um prazer, quero agradecer o espaço e a oportunidade de conversar com você sobre esse tema que a gente gosta tanto, que é a citogenética, que é a nossa paixão, né? Então, a citogenética na minha vida se iniciou no meu primeiro ano de faculdade mesmo. Eu tinha uma colega que trabalhava na área e quando surgiu uma oportunidade no laboratório dela, ela me fez o convite e eu abracei a ideia e para aprender mesmo. Eu não sabia nada de citogenética e fui aprendendo na hora lá de trabalhar, né? A gente sabe que a citogenética tem muito disso, né? Não temos pessoas prontas no mercado, são poucos os profissionais já com experiência, então as empresas, os laboratórios dessa área sempre dão oportunidade para as pessoas aprenderem, né? E foi assim que a citogenética apareceu na minha vida e até hoje estamos aqui trabalhando nela. Joia. Bom, mais uma vez, seja bem-vinda, né? E aí, hoje você está na Solútil Diagnósticos e eu queria saber uma coisa. Você enxerga que a citogenética tem protagonismo em todos esses exames genéticos, a parte da genética clínica, enfim. Qual é a sua visão para isso? E fale um pouquinho assim, estudar cromossomo serve para quê, né? Que talvez esse seja a maior motivação que a gente tem na citogenética, que é o para que a gente estuda os cromossomos. Então, fique à vontade. Protagonismo tem sim, porque ela é importante em diversas áreas, né? A citogenética, ela vai... O que ela faz? Ela estuda os cromossomos, né? Identifica alterações cromossômicas, tanto numéricas quanto estruturais, e ela tem diagnóstico tanto na parte de doenças adquiridas como herdadas. Então, ela vai ser importante na genética clínica, ela vai ser importante na oncoemato, ela vai ser importante no diagnóstico pré-natal, então ela tem diferentes áreas onde essas alterações citogenéticas, né, que nós detectamos são importantes para o diagnóstico de diferentes áreas, né? Então ela é muito, muito complexa e necessária para um diagnóstico mais preciso. Certo, acho que você tocou num ponto bem interessante aí, que seria a complexidade, né? Então a pergunta vai bem nesse assunto. Então, se a gente colocar a Solútil Diagnósticos no centro, né? Como fonte aí de exames e tudo mais, o propósito de entrega, né, deste exame para a comunidade, né? Como que isso acontece para a Solútil? E fala um pouquinho dos valores, cuidado com o paciente, e aí a complexidade que você mencionou, você pode finalizar a sua fala assim, o quão multiprofissional, interdisciplinar
é um laboratório, é a citogenética e como que as coisas caminham, né, no dia a dia? A Solute Diagnósticos, Bruno, é um laboratório que iniciou suas atividades há mais ou menos 8 anos. Ela oferece soluções integradas para os profissionais de orfanato e fertilidade, né? Iniciou com esse objetivo e através dos anos de alta complexidade, trazendo excelência no serviço e nos prazos para os nossos clientes. A preocupação é sempre essa, né? Nós evoluímos ao longo dos anos e nós possuímos um laboratório com alta complexidade. Todos os exames envolvidos são de alta complexidade, os laboratórios se integram, né? A biologia molecular, a citometria, a citogenética, nós tentamos fazer um laudo integrado com as informações que nós temos de cada paciente para chegar no laudo mais preciso e mais complexo possível. Nós, ao longo dos anos, temos contribuído para o mercado com essas soluções inovadoras. E os nossos clientes, quem são? São laboratórios parceiros, são hospitais, são médicos, são pessoas que buscam, além dessa precisão que nós tentamos entregar ao máximo, um atendimento humanizado, que a gente se preocupa muito com isso. E nossa missão aqui é ser ponto de partida na evolução da saúde de cada pessoa na busca de um diagnóstico. Muito, muito legal. Que missão é bem definida, né? Eu acho que isso faz todo sentido. Bem legal, bem legal. E doutora, já que a gente está falando aí de cliente, parceiros, para quem que a Solute entrega, né, toda essa capacidade de diagnóstico, enfim, os pilares que sustentam esse relacionamento, né? Que a gente pode entender da Solute através desse ponto, né? Os pilares aí que sustentam. Em primeiro lugar, Bruno, o nosso diferencial são os prazos, né? Nós temos prazos reduzidos na entrega dos exames e para isso a gente conta com uma equipe altamente capacitada para manter uma análise de excelência. Nós temos preocupação em manter a qualidade, os nossos processos são controlados e rastreados, né, desde a fase pré-analítica, a fase analítica e pós-analítica. Através de uma certificação, nós temos a certificação da norma PALC, que é bastante exigente. Nós temos um setor de qualidade, que possui indicadores internos que são monitorados mensalmente. O que são esses indicadores? São nossos prazos, nossos atrasos, nossas remarcações, nossas retificações, que são monitorados para que a gente atinja sempre a excelência dos nossos exames. Então, o que é isso? É uma melhoria contínua, né? A gente pegar pequenos problemas que a gente possa ter no nosso dia a dia e melhorar cada dia mais para ter um serviço de excelência. Nós temos também uma equipe de assessoria científica que é comprometida com os clientes no esclarecimento das dúvidas. Temos um time de consultores médicos na área de orfanato, que eles revisam os laudos duplamente e interpretam os laudos e estão sempre disponíveis para contato direto com os clientes quando eles são solicitados. Quando há necessidade desse contato mais próximo, eles são super disponíveis. Certo. Que é muito comum, né, o analista, a pessoa que está fazendo, de fato, a interpretação ali do exame, é muito comum ficar distante, né, da ponta, que ou é o paciente ou é o médico, né? Dentro do laboratório a gente tem um mundo ali paralelo, né? Um mundo que fica ali o tempo inteiro olhando cromossomo e seguindo com o dado, né? E aí, é muito interessante esse acesso, essa ponte aí que vocês têm para até atendimento e continuidade. Certo, e além disso, porque é muito importante esse contato com o médico do paciente, né? No esclarecimento de dúvidas, de tratamentos, a discussão do caso, porque tem casos mais complexos, né? Como a gente tem um diagnóstico complexo, é importante essa proximidade, essa disponibilidade dos nossos médicos
que fazem esse contato mais pessoal. Não, é isso mesmo. E agora, assim, a gente já está falando, eu comentei um pouco do analista, né, da figura profissional ali em análise, então vamos lá, você está na bancada, né? O seu dia a dia é na bancada de análise mesmo ali do setor técnico. E a gente fazendo, de fato, a carotipagem. Então, traz um pouco mais dessa importância, né, de você ter essa comunicação, da citogenética ter o suporte até de outros métodos analíticos, de você ter acesso a médicos que fazem essa ponte com o paciente, ou que traz uma informação extra para você deixar o seu exame ainda mais fiel à realidade, à necessidade do paciente, né? E aí, se você puder, já que você está na bancada, trazer exemplos dessa comunicação, dessa troca de informação para uma melhoria de fato, como você disse, né, que ela tem que ser continuada, eu acho que faz muito sentido aqui para o momento. Certo. Como o laboratório possui diversas áreas, né, que se complementam, que é a biologia molecular, a citometria de fluxo, a citogenética, a fertilidade, nós da citogenética, como nossos laudos geralmente têm os prazos um pouquinho maiores, quando a gente vai fechar o nosso diagnóstico, nós nos preocupamos em olhar todos os exames liberados daquela pessoa, né? Como se fosse um laudo integrado mesmo, de complementação. Então, a gente se preocupa muito em complementar, correlacionar, na verdade, a palavra seria correlacionar os nossos resultados com essas diferentes áreas do laboratório. Então, por exemplo, a morfologia, a imunofenotipagem, a biologia molecular, então onde entra a citogenética ali dentro daqueles laudos liberados. Por exemplo, vou dar um exemplo da área de enfermagem. A leucemia mieloide aguda do tipo M3. A citometria, ela libera o laudo como leucemia aguda, né, leucemia mieloide aguda, porém, o fechar diagnóstico do tipo M3, ele só vai ser fechado com a translocação 1517, ou PNL rara pela biologia molecular. Então, precisa dessa complementação para fechar esse diagnóstico. A Solútil tem um diferencial no setor de citogenética, que é priorizar esses pacientes. Então, quando há suspeita de uma M3, diagnosticada lá no mielograma, lá na citometria de fluxo, eles já sinalizam que existe essa suspeita. Nós priorizamos ainda mais esse paciente para que tenha um diagnóstico rápido, porque nós sabemos que o tratamento na leucemia aguda do tipo M3 é importante ser iniciado o quanto antes. Então, nós procuramos na citogenética, nesses casos, quando possível, porque a gente sabe que a citogenética precisa de cultura, de célula e tudo mais, mas a gente tenta liberar o resultado em até 5 dias úteis para o paciente, nesses casos, né? E fora isso, temos lá os casais que têm fertilidade, que têm abortos repetitivos, né? Que fazem lá os exames no setor da fertilidade. Também a importância do cariótipo em detectar possíveis translocações equilibradas que podem estar sendo a causa de todo o problema, né? Então é muito importante. Maravilha. E aí, eu acho que é legal a gente só deixar claro ou pontuar para o ouvinte duas coisas, né? Primeiro, assim, que tipo de célula que a gente consegue analisar, né? Porque, assim, a gente vê muito comum a coleta de sangue periférico, mas ela não é a fonte celular para todo tipo de exame que precisa de uma análise cromossômica, né? Então, a Solútil analisa outras fontes celulares, então acho que é uma vez da gente pontuar isso. E também, que é o tempo, né? A citogenética, né, ela é um dos processos laboratoriais mais artesanais que tem. A gente precisa de cultura, a gente precisa de preparo de lâmina, isso demora tempo, isso demora muita prática, muita experiência de quem tá mexendo com isso, né? E aí a gente sabe que tempo motiva tudo, né? Um diagnóstico, ele acaba sendo uma coisa muito importante desse processo, né? Essa busca pela informação, pelo diagnóstico. Então, nessas duas temáticas, o posicionamento da Solútil Diagnósticos qual é, assim, como que ela
enxerga tudo isso e atua? Bruno, a Solútil, ela possui, sim, diferentes tipos de materiais a serem analisados. Então, por exemplo, os estereótipos constitucionais, né, que são as doenças herdadas, nós realizamos, sim, a amostra de sangue periférico. Então, aí entra a pesquisa de infertilidade, de aborto, de malformações congênitas, atraso de desenvolvimento e crescimento, pesquisa de síndromes, como acho que você já conhece, né? A síndrome de Down, Batal, Edwards, Turner e assim por diante. Os cariótipos hematológicos precisam de amostra, na maioria das vezes, de medula óssea. Em alguns casos, também podemos analisar no sangue periférico, quando se diz doenças de sangue periférico. Mas, na maioria das vezes, as doenças são de medula óssea. Então, o objetivo é para identificar as alterações clonais em doenças como a síndrome mielodisplásica, leucemias agudas e crônicas, mieloma múltiplo, linfomas, e até mesmo no monitoramento de transplantes, né, auxiliando no diagnóstico e prognóstico. Outro material que também a Solútil analisa são os cariótipos pré-natais, e aí a gente tem diferentes tipos de amostra. Pode ser o líquido amniótico, pode ser o vírus coreal, pode ser o sangue de cordão. Isso vai depender como que se escolhe, através da semana gestacional. Dependendo da semana gestacional, né, se é uma coisa mais precoce, é o vírus coreal, depois o líquido amniótico, e por último, quando a gestação já é mais adiantada, acima de 20 semanas, já é necessário o sangue de cordão. Então, são diferentes amostras para identificar alterações cromossômicas no feto ainda durante a gestação, certo? Aí, você disse sobre os prazos, né, que a citogenética é mais demorada. E justamente por isso, nós dependemos de cultura celular, que é o que você falou, né, de ser muito manual, né, a técnica em si. Nós não temos aparelhos que fazem as coisas automatizadas, né, então tudo é muito manual mesmo. A cultura celular, depois o processamento dessa cultura para a gente obter os cromossomos ali que estão em metáfases. Depois dessas metáfases, né, a gente tem a lâmina pronta. Ainda vão passar por um processo de coloração, chamada técnica de Bandag. Aí sim, os cromossomos vão poder ser identificados, pareados, e serem detectadas as alterações possíveis, né? Que podem ser translocações, deleções, inserções. E aí, essa análise pode ser feita através de softwares, né? Nós temos softwares de análise próprios de citogenética. E aí, você já deve ter ouvido muito de que existem pessoas que acham que o software faz a análise, né? Mas o computador vai analisar. E não é assim. Ele é só uma ferramenta para que o analista pareie os cromossomos de forma mais rápida, né? Que eu não vou dizer a minha idade aqui, mas no meu tempo, quando eu aprendi, ainda era na tesoura, a gente cortava os cromossomos e colava. E isso hoje já é super avançada nesse sentido, né, de que a gente tem a ferramenta do software para a gente fazer isso, e se tornou muito rápido e muito mais preciso. E então a gente tem essa ferramenta, e o que isso diferencia? A gente precisa de profissionais qualificados para isso, né? A gente precisa de profissionais muito bem treinados e capacitados para poderem fazer essa interpretação desse laudo final. E por ser um exame de alta complexidade, a Solútil também toma alguns cuidados, que é a análise sempre de um paciente por 2 analistas, né? Cada um faz a sua análise e aí é checado o resultado para ver se chegaram ao mesmo consenso. E além disso, um terceiro analista faz a liberação do exame. Então é uma checagem tripla dos resultados que nós liberamos para o nosso paciente. Então, a equipe é muito bem preparada, com pessoas capacitadas,
E a gente ainda toma cuidado de participar de exames de proficiência interna e externa que vão acompanhar essa qualidade técnica e analítica da nossa equipe, do nosso time. Você falou de não revelar a idade, eu aprendi na tesoura, eu também não vou revelar a minha, mas eu também aprendi na tesoura. E não era fácil. Eu passei pela... Como é que é? Desculpa? A gente esquecia do dedo de fotografar um cromossomo, aí tinha que voltar tudo lá de novo. Não era fácil, não. Exato, eu falo que eu passei pela fase do papel, cola, tesoura, né? A gente era bem, muito mais artesanal, e aí, de fato, o sistema que as pessoas acham que deixa o processo automatizado, não. O sistema, ele só facilita a nossa vida, ele permite que a gente tenha uma produção aumentada, mas assim, longe de ser um robô fazendo análise, né, no cardiológico. E de fato, olhar, interpretar aquela operação, definir ponto de quebra, eu acho que esse também é a contribuição do analista que sistema nenhum faz, né? Mas... E, além disso, Bruno, como esse software, o prazo da citogenética, que era muito maior, hoje já caiu bastante, porque no início, os prazos, a gente tinha 30 dias para liberar o resultado, não é verdade? Com aquele processo manual de tesoura e tudo mais, era 30 dias e não tinha como ser menos que isso. E hoje os prazos conseguem ser bem menores para atender mais rápido o nosso cliente. Doutora Paula, a gente sabe que o cariótipo tem uma limitação técnica mesmo de não responder todas as perguntas ou entregar o diagnóstico com todas as alterações cromossômicas, simplesmente porque ele é limitado em algumas características de exame, não tem o que fazer. E aí, nesse sentido, né, paciente, pensando aí num paciente com uma malformação congênita, um quadro clínico bem sugestivo de uma anomalia cromossômica, mas que o cariótipo veio com o resultado normal, lá 46XX uma menina, 46XY uma menina, né, sem grandes novidades, o que você tem, o que você tem para oferecer ou para sugerir, pensando aí numa forma mais, um olhar mais completo para o paciente, para o cliente, enfim, se você puder pontuar isso, acho que faz sentido aí do momento. Sim, Bruno, você tem toda a razão. A citogenética tem o seu limite de resolução, né? Nós sempre nos preocupamos em conseguir um padrão de bandas o melhor possível, né? A gente tenta trabalhar com 500, 550 bandas na nossa resolução, dos cariótipos constitucionais principalmente. Porém, temos tipos de alterações que são acima dessa resolução, né, que precisaram de uma complementação. Então, os nossos próprios laudos, quando o cariótipo é normal, e ainda existe uma clínica, um atraso de desenvolvimento psicomotor, suspeita de autismo, coisas assim nesse sentido, né, nós nos laudos mesmo, nós já sugerimos a complementação por CGH-Array, que vai conseguir pegar pequenas deleções ou duplicações que a gente não consegue ver na resolução do cariótipo. E na parte hematológica também nós temos os fiches, né? Nós temos painéis de fiches para pesquisa de alguns genes específicos. Por exemplo, a gente sabe que a translocação 12-21, a gente não consegue detectar o cariótipo porque é banda branca com banda branca. A translocação são bandas brancas e aí a gente não consegue ver isso no cariótipo. Então, o FISH complementa também, né, nesses casos. Então, a gente tem ainda essa parte que a gente chama de citogenética molecular, né, os exames de FISH e Array disponíveis para os clientes. Certo. Agora eu vou, assim, a gente está meio que finalizando, né, a conversa, eu acho que eu posso passar a palavra para você pontuar algo que, sei lá, não foi conversado e que faz sentido, é oportuno, enfim, eu acho que eu devolvo a palavra agora mais para um comentário final, um posicionamento final aí da sua diagnósticos, enfim, para a gente meio que já caminhar para o fim.
E aí, é contigo mais uma vez. Eu quero agradecer, né, Bruno, da gente poder conversar sobre a citogenética, em especial sobre a empresa que eu trabalho, que nós temos uma preocupação muito grande com os laudos que a gente libera. Então, é muito bom poder falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. E te dizer que nós estamos agora em 2023 migrando para uma nova sede administrativa e operacional, que vai deixar de ser em Campinas, vai para Indaiatuba. Nós vamos aumentar muito nosso espaço físico, então vai proporcionar a abertura de novas áreas, novos exames no nosso portfólio. Então, seus ouvintes aí podem ficar de olho nas redes sociais, que nós vamos divulgar essa mudança, e vai ser muito legal e expandir, crescer e poder ainda ser mais diferenciada no mercado, poder atender muito mais aos nossos clientes. E aí eu quero deixar uma mensagem que a Solútil sempre fala sobre isso, e é muito importante para a gente, que é cuidar de cada laudo liberado com o máximo do nosso esforço, porque atrás dele tem uma história de vida, né? Tem um ser humano. E a gente preza muito por essa pessoa que está esperando ali um diagnóstico que pode ser muito importante na vida dela, né? Nós trabalhamos com exames de alta complexidade, como a gente falou, e esses laudos são muito importantes para um tratamento, para um processo todo de saúde, né? Então eu quero agradecer. Bom, gente, é isso. Eu agradeço, doutora Paula, a sua fala, eu agradeço o seu tempo, né? Agradeço a Solútil Diagnóstico por acreditar nesse projeto, por achar que a gente, através do podcast Cromossomo em Foco, a gente consegue falar de citogenética, mostrar o protagonismo da citogenética, a importância da citogenética, né, para os diagnósticos, para os esclarecimentos aí de muitas dúvidas, muitas questões de saúde, né? Então eu fico feliz com essa nossa gravação, fico feliz com a participação da Solútil, fico feliz com a sua participação aqui, com a sua contribuição, com a sua experiência. Então, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, pessoal. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, eu deixo aqui o convite para ouvir os próximos episódios e acessarem o @trissomialivre, que é um Instagram dedicado à citogenética, que eu faço parte, que eu sou o criador. E lá vocês vão encontrar tanto informações de citogenética como informações do podcast Cromossomo em Foco, porque lá no Trissomia Livre a gente fala oficialmente em nome deste podcast. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é uma forma auditiva de informar, engajar e envolver pessoas através dos conteúdos relevantes sobre citogenética, permitindo um relacionamento direto com o público e potencializando oportunidades, aumentando o network e estreitando um relacionamento entre ensino, pesquisa e serviço. Nós acreditamos que o podcast Cromossomo em Foco é uma maneira clara e objetiva de comunicação, destacando-se sob demanda, ou seja, quando você apertar o play. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito de aprender citogenética, apresentado por mim, Bruno Faulingamba, biólogo e citogeneticista. O Cromossomo em Foco tem o apoio de Citogen Biotecnologia, inovando e mantendo a tradição. Solútil Diagnósticos, soluções diagnósticas integradas. Infocito, soluções em citogenética humana. O Max Lab, testes genéticos. Orientação genética, plataforma de exames genéticos, segunda opinião e aconselhamento genético. O Cromossomo em Foco pretende construir uma comunidade engajada com a citogenética. Até mais, aquele abraço. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética.